Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Palavrar, com Antônio Luceni. O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Na semana passada, o Luceni falou da presença das bibliotecas na nossa formação cultural. Faltou tempo para falar das livrarias, tempo este que está à sua disposição a partir de agora. Acho que a gente trocou, não? Nós falamos das livrarias, hoje nós vamos para as bibliotecas. Ah, então, é o que eu quis dizer, você entendeu da forma errada. Mil perdões, Lucene, por favor. Semana passada falamos de um, então hoje falaremos de outro. O tempo é seu. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia. A Lília é sempre antenada, né, Lília? Eu amo o assunto, eu fico... Presta atenção. Bom dia, Lília, Jonathan e demais que nos escutam, nos acompanham pelo YouTube e outras mídias. Pois é, a gente está falando de dois equipamentos que são bastante importantes, né, na formação cultural, intelectual, artística, e a gente vai acrescentando adjetivos aí à lista, porque a par dessa discussão, Lília, que parece um certo saudosismo em tempos de virtualidades, em mundos paralelos, inclusive, né? A gente já não está mais nem falando de virtualidade na perspectiva desse planeta. A gente já fala, na perspectiva artística, de mundos paralelos aí, né? Que se interligam, se comunicam. Mas, a par dessas questões virtuosas e virtualizadas, a gente pode pensar no espaço físico das bibliotecas e das livrarias, sim, como espaços importantes ainda nos dias atuais para a formação intelectual, cultural, artística, enfim, das pessoas. Falando de biblioteca em especial e as bibliotecas públicas, então eu acho que é um discurso, uma reflexão bastante importante, sobretudo para países ainda como o nosso, em desenvolvimento, né? Porque são, para a grande maioria dos brasileiros, Marcelo, o espaço da busca e da oportunidade de leitura e reflexão e discussão entre os pares. Eu quero insistir nessa ideia do lugar físico, do espaço físico, não só como um espaço importante enquanto espaço físico, né? Eu tenho dito aqui em relação a quando você vai nesses equipamentos de cultura ou de qualquer outro espaço urbano, você não tem ali somente os serviços prestados, você também tem ali o prédio, que é um elemento construtivo e físico, que também é importante, né? O espaço onde a gente vive, físico, ele também traduz para a gente sentimentos, sensações, né? Quer dizer, se você está numa casa, num lugar onde você vive, que é depredado, uma escola, é muito comum a gente ver isso, infelizmente, em algumas escolas públicas que são depredadas, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, não sei vocês, mas às vezes dava desgosto você estar numa sala de aula de tão ruim que o espaço é. Então aquele espaço também te causa, te faz sofrer ou te faz alegrar. Quando a gente fala num lugar aconchegante do lar, a gente está falando de um ambiente físico criado que nos propicia um sentimento, uma sensação de alegria, de euforia, de gostosura e de tristeza, de angústia, de medo, etc, etc. Então eu quero insistir nessa ideia do espaço físico também como um espaço que se comunica com o seu usuário, com o seu habitante. Um espaço que diz e que permite intercâmbios, né? Quer dizer, você vai lá para uma biblioteca, para uma livraria, você encontra outros pares também que têm aquele interesse por aquilo que você tem, por aquela atividade, etc, etc. Biblioteca no Brasil, Marcelo, segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas, são uma para cada 30 mil habitantes, aproximadamente, né? Nós temos aproximadamente 114 municípios que ainda não têm biblioteca no país. Apesar de existirem programas aí de estímulo à formação de bibliotecas públicas municipais. E eu quero resgatar aqui uma lei de 2010, a Lei 12.244, que é uma lei federal que exige, né, que propõe que todas as escolas públicas e privadas do país tenham bibliotecas disponíveis à comunidade, com acervo específico. Ela fala em pelo menos um livro para cada aluno matriculado na escola,
propondo que isso cresça paulatinamente conforme a necessidade da comunidade. E eu acho que num dos artigos, são 3 artigos apenas, 4 a partir da publicação da lei, é o 4, mais 3 efetivamente. E um deles diz respeito à presença de bibliotecário, do profissional formado para esse fim, na biblioteca ou nas bibliotecas, né? Eu acho isso importante, não só porque prestigia e valoriza o profissional da área formado, né, que entende daquilo que ele está fazendo, como também tira essa coisa de para a educação de modo geral e para a cultura qualquer coisa serve, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode estar ali na biblioteca que vai cumprir o mesmo papel que o bibliotecário, o que não é verdade. Se for assim, a gente tem que admitir que qualquer pessoa serve ser advogado, qualquer pessoa serve ser médico, qualquer pessoa serve ser jornalista e assim por diante, né? Eu tenho memória afetiva da Biblioteca de Minas Gerais, da escola, porque eu vivia lá, entendeu? E era um lugar muito gostoso. Mas, no início, senti muito a necessidade de um bibliotecário de verdade, porque eram pessoas que estavam ali, que era praticamente um aluno que estava quase se formando no 3º ano, estava ali para ajudar a gente. E eu não ia pelos livros indicados só pelos professores. Às vezes eu abria ali a estante, que a gente tinha que abrir, assim, e era um armário gigantesco. E eu queria escolher. E aí eu perguntava, será que esse livro é bom? Você já ouviu falar? Não sei. Não sei, não sei. Não, gente, né? A pessoa, lógico que ela não vai ler todos os livros que estão ali na biblioteca, mas conhecer um pouco, saber, te indicar ali, e não só você ir pelo professor, entendeu? Você falou uma coisa muito legal, Lília, que é a coisa da memória afetiva. O Monteiro Lobato, dentro das memórias dele de escritor, ele vai falar dessa presença da biblioteca na vida dele na infância, a presença do avô, da biblioteca do avô dele, né, que vai ser homenageado depois com a personagem do Visconde na obra lobatiana dirigida por público infantil. Ele vai falar, o Lobato, da importância que foi ele conviver entre livros, né? De novo a coisa do espaço físico, né? Eu insisto nessa ideia. A gente vai falar depois, eu quero falar depois sobre essa coisa da biblioteca virtual, como que eu vou visitar a biblioteca de Alexandria para a maioria da população mundial, né? Nem só do Brasil, se não for do ponto de vista virtual. A biblioteca Mário de Andrade, por exemplo, que é uma biblioteca que eu gosto lá em São Paulo também, se não for pela a virtualidade para muita gente tudo. Mas a possibilidade da gente estar no espaço físico, entre outras coisas, é isso que você está dizendo, né? Essa coisa do profissional estar lá, de você receber auxílio, intercambiar. E eu sei que o meu tempo já deve estar encerrando, segundo o meu relógio cronológico aqui dentro. Eu quero destacar que Araçatuba, com 200 mil habitantes, e pensando na média nacional de uma biblioteca para cada 30 mil habitantes, nós teríamos que ter aí pelo menos umas 6 bibliotecas na nossa cidade, que já é muito pouco. É muito pouco. Se você pegar a média da República Tcheca, que é a que melhor tem bibliotecas no país, né, o país que melhor tem biblioteca, é uma para cada 2 mil habitantes, aproximadamente. Né? Perdão, você está falando 6 bibliotecas fora as das escolas? Fora a biblioteca municipal, porque nós não temos biblioteca pública além da biblioteca municipal. O que nós temos são bibliotecas escolares que estão restritas ao público escolar. Né? O que nós precisamos ter é bibliotecas públicas incluindo então, as escolares com acervo. Nem as das universidades. Não, isso não conta no sentido de acesso público. Quem tem acesso a essas escolas? Uma outra escola pública, municipal ou estadual tem algum programa que favorece ou que permite o acesso público, né? Quer dizer, às vezes de pais, de alunos, às vezes da comunidade do entorno, mas nós não temos bibliotecas públicas em que a comunidade geral tem acesso. 6 na cidade, a exemplo do que é Pelo a Roriz menos. do Amaral. O cara ele não vai sair lá do Ilha do Mandarim para vir ao centro para a biblioteca pública, né, Marcelo? Nem lá da Água Limpa. Ninguém consegue ter esse acesso, né? Vamos falar de algo que falamos nos bastidores da outra vez. Também não entra nesta conta, por exemplo, aquela biblioteca comunitária da base da PM do Hilda Mandarino. Não, porque ela não tem essas características segundo é configurada por lei biblioteca, ou seja, dirigida ao público em geral, aberto ao público em geral, com acervo mínimo e diversificado, com um profissional bibliotecário constituindo a equipe. Nada contra ter voluntários na biblioteca, desde que se tenha o profissional específico, o bibliotecário. Exatamente, lá é uma ação voluntária, o que nós estamos falando aqui é responsabilidade do poder público.
é uma coisa que a gente está falando, mas a gente está falando muito mais que isso. A gente está falando da configuração de uma biblioteca. Certo. Por lei, é isto. Sabe o né? que eu penso? Que às vezes a gente fala assim, vou na biblioteca. As pessoas acham que a gente vai para estudar um tema específico, sabe? E às vezes não, você vai ali, você quer um livro que foi indicado em algum lugar e você quer ler, e quer ler Ou às ali. vezes procurar, né? Procurar algum E de livro graça. interessante. E ler E de ali, graça. naquele silêncio, naquele ambiente, é diferente. Sim, e porque tem uma diferença também da livraria, graça. quando você busca uma livraria, que você vai comprar um livro a rigor. Biblioteca não, você vai ler de graça, você vai retirar de graça, né? E aí, só para finalizar mesmo, Marcelo, uma vez eu entrevistei a Mary e Eliade Francis, que são 2 autores de literatura infantil brasileiros. Eles me contaram uma coisa muito curiosa. Eles foram convidados para traduzir, numa certa ocasião da vida deles, a obra do Hans Christian Andersen, que é o papa, vamos dizer assim, da literatura infantil juvenil mundial, né? Inclusive o maior prêmio de literatura infantil mundial leva o nome dele. E eles me falaram uma coisa curiosa. As bibliotecas da Dinamarca, pelo menos na ocasião em que eles estiveram lá, funcionava da seguinte forma: a pessoa buscava um livro na biblioteca, esse livro não tinha, o bibliotecário ou o atendente ali responsável pelo cidadão dinamarquês ia pedir para que ele voltasse dali 2, 3 dias, uma semana, porque a biblioteca comprava o livro. E tinha um acréscimo a isso. O autor ou a autora do livro requerido, solicitado, ganhava direitos autorais da capa do livro também. Olha. Não só a livraria, que paga, né, o percentual lá de venda de capa, mas a biblioteca também. O autor era prestigiado tanto na livraria quanto na biblioteca, ao ser comprado o livro dele, ou ao ser o dela, ou ao ser emprestado, retirado na biblioteca. Então, assim, eu queria falar umas 100 coisas aqui, talvez a gente Não, mas para a volte na semana que vem, com certeza, vale a pena. Eu acho que é um assunto bastante instigante, é algo bastante importante para a nossa formação, de novo, especialmente para a população mais carente. Quando a gente fala, por exemplo, mas tem acesso à internet, PDF, a gente acha que 100% do Brasil tem acesso à internet. Ainda é um percentual muito baixo que tem acesso à internet, né? Então, essas pessoas que não têm, o livro físico, o lugar físico ainda é a tábua de salvação para elas. Perfeito. Bem, esse assunto rende muita coisa. Como, por exemplo, eu me lembro que o juiz Antônio Angrisani, quando publicou o livro De Minha Janela, do Aureliano Valadão Furquim, tio dele, ele fez questão de doar a todas as bibliotecas públicas da cidade, incluindo aí as escolares e as universidades, ao menos um exemplar de cada um. Fica a dica, e isso também a gente pode falar nas próximas. Eu não sei se os acadêmicos da Academia Araçatubense de Letras têm por hábito fazer isso ou se a academia estimula, mas é algo também para se pensar, né? Quando formos imprimir alguma coisa, pensemos em uma quantidade um pouco maior para agraciar as bibliotecas da cidade, não é? Todos nós fazemos isso, viu, Marcelo? Imagino. Até porque a gente não vive da venda do livro, então a gente doa os livros. Que bom, que bom. E se você quiser seguir as boas dicas e raciocínios de Antônio Luceni, vá lá no Instagram dele, que é o antônio.palavrar. Tem outros, tá? De artista visual, de escritor, de arquiteto, porque é um multi-artista, mas em relação especificamente à nossa coluna, Instagram, antônio.palavrar. É isso. Bom dia, muito obrigado por hoje. Semana que vem a gente te aguarda aqui. Obrigado, Marcelo. Bom e Lívia. dia.